Falo também sobre João Vitor pedindo para ser negociado no Vasco. Falo também sobre um zagueiro brasileiro que atua na Rússia e alvo de Flamengo, Atlético e mais um clube da Série A. As últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações, é super importante para que o canal do Nicola continue crescendo, combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, e a primeira informação é uma curiosidade da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A gente teve mais vitórias de visitantes do que de mandantes, 4 times fora de casa venceram, contra apenas 3 vitórias de mandantes. Flamengo, São Paulo e Palmeiras foram aqueles que ganharam dentro de casa. Tivemos mais 2 empates. Rodada termina nessa segunda-feira, às 8 da noite, com Juventude e Corinthians em Caxias do Sul. O Sport foi um daqueles times que venceram na condição de visitante 1-0 contra o Grêmio, uma vitória histórica. É que o Sport ainda não havia vencido nesse Campeonato Brasileiro e estava há 141 dias sem somar 3 pontos. Importante lembrar que agora, com essa vitória, o Sport aparece 9 pontos atrás do Vitória, primeiro time fora do Z4. Hora de falar sobre o Vasco da Gama. João Vitor pediu para deixar o Cruz Maltino. Informação publicada nesse domingo pelo UOL dá conta de que, pela pressão enorme que existe de torcedores, o João Vitor procurou dirigentes do Vasco pedindo que seja negociado. Inclusive a decisão foi tomada depois de uma conversa com os seus familiares. Importante contar que, apesar desse pedido, Fernando Diniz colocou o João Vitor para jogar no empate em 1-1 nesse domingo contra o Atlético Mineiro em São Januário. O Galo abre o placar com um chute de longa distância, bonito gol do Gabriel Menino logo no começo da partida. O Vasco faz um grande primeiro tempo de recuperação, chega ao gol do empate com o Verratti em cobrança de pênalti, desperdiça uma porção de chances, não consegue a virada no segundo tempo. A força do Vasco e a qualidade do time também caem, o Vasco não consegue criar para vencer e segue na zona do rebaixamento. Só para completar em relação a João Vitor, atleta que na atual temporada soma 38 jogos com 2 gols e uma assistência, havia sido comprado do Benfica no ano passado por 6 milhões de euros. O problema é que o Vasco já teve de bancar mais 1 milhão de euros ao clube português, porque existia um bônus garantido de 1 milhão de euros caso o Vasco não fosse rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, o que se confirmou alguns meses depois. Bora mudar de assunto e falar sobre um zagueiro brasileiro de 24 anos que interessa a Flamengo, Atlético Mineiro e outro clube da Série A que ainda não teve sua identidade revelada. Eu me refiro a Lucas Fasson, atleta revelado na base do São Paulo, com passagem pelo Atlético Paranaense e que pertence atualmente ao Lokomotiv Moscou. Ele tem só mais 1 ano de contrato, perdeu espaço nessa temporada e, se não for negociado agora, daqui a 6 meses pode assinar um pré-contrato para deixar o Lokomotiv livre. Diante desse cenário, é natural que o Lokomotiv, aceite negociá-lo. Por cifras relativamente baixas, dá para dizer que hoje 3 milhões de euros e o negócio deve ser sacramentado. Flamengo e Atlético sondaram, esse terceiro clube brasileiro que não teve sua identidade revelada já apresentou proposta oficial. O primeiro time a ser citado, especulado com o Fasson, foi o Flamengo. A imprensa russa chegou a publicar na semana passada sobre essa possibilidade de negociação. Só para completar, contar que o Fasson não saiu do banco de reservas em 3 dos últimos 5 jogos do Lokomotiv. A única partida em que ele atuou como titular nessa temporada, um jogo da Copa da Rússia, torneio menos importante nas partidas do Campeonato Russo. Ele foi reserva sem sair do banco em 3 jogos, na outra partida entrou nos 22 minutos finais. Hora de falar sobre o CSKA da Rússia. O time é o interessado no João Vitor, zagueiro do Vasco, que tem seu futuro indefinido. O André Hernan chegou a publicar ao longo do domingo que o João Vitor pediu para ser negociado pelo Vasco. Fernando Diniz colocou o João Vitor em campo no empate 1-1 contra o Atlético e desmentiu a informação sobre o pedido do João Vitor depois da partida. De qualquer forma, importante contar que o CSKA topa pagar 4,5 milhões de euros para levar o jogador. João Vitor, que havia sido comprado do Benfica por 7 milhões de euros. Por falar no Vasco, contar que Carlos Cuesta, zagueiro colombiano que pertence ao Galatasaray e interessa ao Cruz Maltino, está de mudança para o Spartak Moscou. Ele já aceitou uma oferta do time russo, contrato de 3 temporadas e um valor de 6 milhões de euros entre salários, direitos de imagem e luvas para ele. João Vitor está de saída. Verdade ou mentira?
Qual seria o valor de uma negociação envolvendo o atleta que foi comprado ano passado? Você vai saber detalhes exclusivos envolvendo o João Vitor. Antes, quero falar sobre o jogo de ontem, né? Mais um resultado ruim pela situação do Vasco. Não o empate com o Atlético Mineiro não é ruim, claro que não, mas pela situação do Vasco, que segue na zona de rebaixamento. 2 pontos atrás do Vitória, que é o primeiro time fora, só que o Vitória tem 2 jogos a mais, o Vasco fez 17, o Vitória já fez 19. Só que não significa que os jogos que nós temos atrasados nós vamos ganhar e ultrapassar o Vitória. Juventude fora de casa e o Bahia jogando no Rio de Janeiro. Isso significa que a gente ganha? Não sei. Porque o volume de criação do Vasco tem sido gigante. Então já era para ter vencido o Grêmio, o Internacional, o Bragantino, o Atlético Mineiro. Bota mais 8 pontos na tabela do Vasco. Iríamos a 24, meio da tabela. 10º lugar junto com o Atlético Mineiro, o Fluminense está em 9º. Ué, algum absurdo que eu estou falando? Que o Vasco teve volume, teve produtividade para vencer o Grêmio, o Bragantino, o Internacional e o Atlético Mineiro, mas não venceu? O problema do Vasco é que há uma falta de capacidade técnica na finalização. A média é, a cada 4 chutes, 1 vai na direção do gol. Ah, mas cria muito, chute para fora, passando perto, como foi o do Tietê. A finalização é considerada para fora. Sim, a bola não entra. Ela passou bem pertinho da trave. Não entrou. O futebol ainda é um esporte que precisa da bola estar na rede para poder somar 1 gol, 2, 3 e vencer o jogo, conquistar 3 pontos. Sabe quando foi a última vez que o Vasco ganhou no Campeonato Brasileiro? Você lembra, torcedor? Não? Vou te dar um tempo para você pensar e escrever aqui no comentário. Só vou dizer para você o seguinte. Nós estamos completando 2 meses sem vitória no Campeonato Brasileiro. Ah, mas o campeonato ficou parado 1 mês, então tá bom. Há 1 mês nós não vencemos. Cara, a última vitória foi o São Paulo, antes da Copa do Mundo de Clubes, dia 12 de junho, dia dos namorados. Um dia que foi tranquilo para o torcedor vascaíno, uma grande atuação. Tinha esperança durante a Copa do Mundo. Falei, pô, o time vai engrenar. Cara, o São Paulo que perdeu pra gente, mandou embora o Zubeldia, trouxe o Crespo e ó, subiu na classificação. Nos últimos 5 jogos do Brasileiro, por exemplo, são 5 vitórias. O time tem hoje 28 pontos ganhos. Está na 7ª posição na tabela. Tá ruim a vida do São Paulo, que nós derrotamos com facilidade lá no Morumbi? Não. Mas o time acertou, o time faz gol. Provavelmente teria que olhar, mas não tem o mesmo volume do Vasco. Mas é eficiente. Não adianta nós termos mais posse de bola, mais finalização, mais escanteio, e não ter mais gol. O futebol ainda é esse negócio chamado gol. O gol não é um detalhe. Para o próximo jogo com o Santos, Verratti levou o 3º cartão amarelo, está fora. Aliás, uma proposição que eu vou fazer na hora do almoço, no nosso bate-papo do Na Conta KTO ao meio-dia, mas já levanto com você. Se você fosse o Diniz, qual seria a solução? Ryan de falso 9, Puma pelo lado direito, Puma, Ryan e Nuno, Coutinho, Hugo Moura, Tietê e Coutinho, ou uma opção que eu gosto mais até, Hugo Moura, Tietê, Jair, Coutinho, Ryan e Nuno. Povoar um pouquinho mais o meio-campo, deixar o Coutinho mais perto dos atacantes? Pode ser também. Bom, vai deixando a sua opinião, quero ler aqui. Bom, para fechar aqui o nosso vídeo, o tema principal, João Vitor. Ontem, durante o jogo, eu recebi várias mensagens no chat, principalmente, e algumas pessoas mandando no WhatsApp. Pô, é verdade, João Vitor pediu para sair e tal. Foi uma notícia trazida pelo André Hernan. André Hernan, que é muito bem relacionado com o Paulo Pitombeira, que é o empresário do João Vitor. Ele deu a informação de que o João Vitor pediu para ir embora do Vasco da Gama. Na coletiva, isso foi perguntado acho que foi pelo Jonathan, na BTB Esportes, ao Fernando Diniz. E o Diniz foi taxativo, claro e direto ao assunto. Falou assim, nunca o João Vitor pediu para sair. O João Vitor errou, ele não tem que responder à torcida, ele tem que jogar futebol, o torcedor não tem que ser rebatido, ele errou ao rebater o torcedor pessoalmente naquele encontro no CT, lá no Equador, dentro de campo também, fazendo alguns olhares, tá errado. Mas o Diniz dá sequência para o João Vitor, ele tem que jogar, tem sido titular, e ontem jogou bem. Depois da entrevista, o pessoal da Atenção Vascaínos deu a informação de que o CSKA Moscou vai vir com uma proposta de 4,5 milhões de dólares. Cara, se o Vasco vender o João Vitor por 4,5 milhões de dólares, jogará por terra todo e qualquer argumento do presidente Pedrinho. Vamos fazer um túnel do tempo, né? Vamos voltar no tempo.
Ano passado, em janeiro do ano passado, Alexandre Matos era o diretor executivo. Ele foi ao Benfica e comprou por 6 milhões de euros 80% dos direitos econômicos do atleta. Em maio, Pedrinho assume a SAF, Alexandre Matos vai para a rua, Lúcio Barbosa sai, os que fizeram a negociação absurda e colocaram como cláusula. Essa é uma informação que você não viu, torcedor. Aquela tal compra, aquele tal bônus de $1 milhão, não é bônus, é obrigatoriedade de comprar mais 10%. Então o Vasco hoje detém 90% dos direitos econômicos do atleta. 10 ainda estão com o Benfica, por 7 milhões de euros. Aí o Vasco vai vender a parte dele por 4 milhões e meio, abrindo mão de 2,5 que ele já pagou, ou vai pagar, vai estar pendurado, mas tem que pagar um dia o Benfica. É sério que vai fazer esse negócio, presidente? Ah, mas não tem mais clima, Fábio, para ele continuar. O contrato dele vai até o final de 2029. Pô, a torcida não gosta dele, tem que ir embora, tem que vazar. Legal. Então, por isso a gente rasga dinheiro. 2,5 milhões de euros hoje, aproximadamente a gente está falando em algo em torno de 15 milhões de reais. A gente está podendo abrir mão? Isso é uma folha salarial do Vasco. Pode abrir mão? Então, assim, não é qualquer duas conversas que o representante dele, Paulo Pitombeira, que gosta de botar a faca no peito do Vasco, né? Foi assim na negociação do Léo Jardim, foi assim na chegada do Thiago Mendes, que o Vasco vai aceitar. Cara, o João Vitor quer ir embora, não tem mais clima, tá achando que tá ruim, tá uma merda ficar no Vasco. Beleza, não dá para sair na rua. Ok, família em primeiro lugar e a tua segurança também, João Vitor. Mas o senhor Paulo Pitombeira, que é o seu representante, e você precisam saber que o Vasco já investiu 7 milhões de euros em você, que é um absurdo. Mas vocês não botaram a faca no peito do Vasco. Incompetentes foram os que fizeram esse contrato. Fora o salário, que é quase R$1 milhão. Absurdo. Mas, de novo, vocês não têm culpa. Vocês pediram e o Vasco aceitou. Trouxa foi o Vasco. Pagaria esse valor por você e também esse salário. Agora, trouxa vai ser mais ainda o Vasco se vender por 4,5 milhões de euros. Ah, Fábio, quanto tem que vender ele? Bem perto, se não for o valor que o Vasco já pagou. Simples. O 0-0 é lucro. Prejuízo? Aí esquece, irmão. Esquece. Um grande abraço, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Certo, então, torcedor vascaíno, ficamos por aqui com mais uma notícia do Vascão da Gama. O Vascão da Gama que empatou com a equipe do Atlético Mineiro em São Januário. Com os resultados, acabou permanecendo na zona de rebaixamento, né? Mais uma rodada aí, o Vasco segue na zona e tem agora aí a parada, né, para a Sul-Americana e Libertadores, onde o Vasco vai ter um tempo aí de treinamento para poder tentar se recuperar, voltar no Campeonato Brasileiro e tentar vencer a partida para tentar dar um desapego ali dessa zona de rebaixamento. Então deixa aí sua opinião nos comentários, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.